Em relação ao transporte rodoviário, as ferrovias apresentam vantagens significativas e são mais eficientes em termos de volume de carga, poluem menos e têm maior conforto e velocidade em percursos longos. No entanto, no Brasil, o transporte ferroviário é subutilizado, sendo responsável por apenas uma pequena fração do deslocamento de cargas e praticamente inexistente no transporte de passageiros. Em contrapartida, países como Estados Unidos e Alemanha possuem redes ferroviárias muito mais amplas e bem aproveitadas, ainda que os custos de implantação e manutenção de rodovias sejam menores. A infraestrutura ferroviária no Brasil, iniciada ainda no século XIX, teve incentivo governamental para facilitar a exportação de café, com uma expansão controlada por empresas privadas. A crise econômica de 1929 reduziu drasticamente o transporte ferroviário, e a Rede Ferroviária Federal, criada nos anos 1950, não conseguiu modernizar o sistema. A partir do governo de Juscelino Kubitschek, o país adotou o modelo rodoviário como eixo do desenvolvimento, investindo em estradas que podiam ser construídas rapidamente, em detrimento da preservação e expansão da malha ferroviária. Com o tempo, o sistema ferroviário brasileiro foi ficando obsoleto. Linhas foram desativadas, e na década de 1990, ocorreu uma nova onda de privatizações. Hoje, a maior parte da malha ferroviária é operada por empresas privadas, como a Rumo Logística e a Vale, que priorizam o transporte de commodities como minério e soja. Esse modelo, focado em carga pesada e com pouca preocupação com mobilidade urbana e transporte de passageiros, contribuiu para que o Brasil perdesse o potencial de diversificação ferroviária. A comparação com países europeus evidencia as diferenças. Na Europa, o transporte ferroviário de passageiros é priorizado por questões econômicas e ambientais, conectando as principais capitais com rapidez e eficiência. Projetos como o trem de alta velocidade entre Madrid e Barcelona, ou entre Londres e Paris, demonstram o quanto essa modalidade pode ser competitiva em termos de conforto, custo e tempo em relação aos transportes aéreo e rodoviário. Na América Latina, no entanto, o transporte ferroviário enfrenta uma série de entraves, a vasta extensão territorial, os altos custos de construção e manutenção de linhas e a falta de interesse político e empresarial em projetos que beneficiem diretamente a população. Além disso, a corrupção e a falta de continuidade nos projetos de infraestrutura prejudicam a expansão ferroviária. Licitações fraudulentas, desvio de recursos e mudanças nas prioridades governamentais enfraquecem o setor, sendo que muitas obras se arrastam por décadas ou são abandonadas. No Brasil, as concessões ferroviárias de carga geralmente têm prazos curtos, incompatíveis com o tempo necessário para obter retornos adequados em projetos de longo prazo. Além disso, o planejamento logístico sofre com a falta de continuidade administrativa, o que limita o avanço de iniciativas de integração ferroviária. A predominância do transporte rodoviário, que responde por aproximadamente 65% da movimentação de cargas, traz grandes prejuízos. Esse modelo gera mais poluição, congestionamentos e acidentes, e é economicamente menos eficiente. A substituição gradual do transporte rodoviário pelo ferroviário poderia gerar economias significativas, reduzir as emissões de carbono e aliviar o tráfego nas grandes cidades. De acordo com estudos, essa transição poderia representar uma economia de até 30% nos custos de transporte agrícola e uma redução expressiva nas despesas relacionadas a acidentes rodoviários. A questão das ferrovias no Brasil é complexa. Embora a infraestrutura exista, com cerca de 30 mil quilômetros de trilhos, muitos desses trajetos estão inativos ou sucateados, e a cobertura ferroviária é insuficiente para um país de dimensões continentais. Em um cenário ideal, o desenvolvimento de uma rede ferroviária abrangente e interligada poderia trazer ganhos expressivos para a economia e para a sociedade, fortalecendo a logística nacional e reduzindo a dependência do transporte rodoviário. A criação de uma malha eficiente para o transporte de passageiros e carga exigiria, no entanto, uma política pública robusta, planejamento estratégico e um compromisso de longo prazo que ultrapassasse os ciclos políticos e as dificuldades financeiras e administrativas. Se gostou dessas informações, nos ajude a crescer o canal curtindo o vídeo, se inscrevendo e muito obrigado por assistir.